Seja muito bem-vindo a mais um episódio do AB Talks, o podcast da Abeta, direto do Abeta Summit 2025, que esse ano acontece no litoral norte de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre os parques nacionais brasileiros, educação ambiental e poluição luminosa. Para me acompanhar nessa jornada, eu tenho a honra de convidar, de estarem aqui comigo, a Letícia e o Denis. A Letícia é paulistana, psicóloga, fundadora do projeto Entre Parques, junto com o Denis, seu esposo e companheiro de jornada. Tem vários projetos que a gente vai conhecer aqui. O Denis é paulistano, economista, também é cofundador do projeto Entre Parques. E juntos eles iniciaram uma jornada épica de 3 anos e meio para conhecerem os 75 parques nacionais brasileiros. Letícia, Denis, é uma honra recebê-los aqui. Sou muito fã do trabalho de vocês e eu fiquei mais fã ainda quando eu fui pesquisar e entender toda a jornada que vocês tiveram, desde antes de iniciarem o projeto, durante o projeto e tudo que o projeto tem reverberado, né, no ecoturismo brasileiro, no turismo de natureza. Para quem não conhece, eu queria que vocês contassem um pouquinho do projeto Entre Parques e aí a gente avança para conhecer melhor os projetos de vocês. Obrigada, a gente fica muito feliz de estar aqui, podendo conversar com você. Bom, acho que contar um pouco como que a gente teve a ideia, né, para sair para visitar todos os 75 parques nacionais. Eu e o Denis, morando em São Paulo, a gente sempre gostava de estar no que naquela época a gente chamava meio do mato, a gente não entendia qual que era a importância das unidades de conservação, a gente nem chamava de unidades de conservação. E em 2018 a gente fez uma viagem para a Serra da Capivara. Era o nosso desejo conhecer ali as pinturas rupestres, o trabalho da doutora Niede Guidon. E a gente tinha 15 dias de férias, a gente conversando, o Denis falou, vamos ver o que mais que a gente pode fazer, 15 dias parece muito tempo para a gente ficar lá. E a gente olhou no mapa, assim, deu um zoom out e viu que do lado da Serra da Capivara tinha um parque quase 10 vezes do tamanho da Serra da Capivara, que é a Serra das Confusões, um parque incrível, com resquício de Mata Atlântica no meio da Caatinga. A gente nunca tinha ouvido falar sobre ele, a gente nunca tinha conhecido ninguém que tinha ido para a Serra das Confusões e a gente encontrou pouquíssima informação sobre lá. E então a gente, depois de pesquisar bastante, conseguimos ir até a Serra das Confusões. E a gente estava ali vendo um pôr do sol maravilhoso, acompanhado de um guia, o Jadiel. Ele super encantado com o lugar. O sonho do Jadiel era ficar trabalhando 100% do tempo no parque, mas não tinham turistas suficientes, então ele, enfim, fazia uma combinação. E a gente estava ali vendo um pôr do sol absolutamente maravilhoso, aquela vista a perder de vista. E a gente perguntou para o Jadiel, nossa, Jadiel, quantas pessoas vieram aqui no último mês? E aí ele falou, com vocês duas. E aí isso deu um tilt um pouco na nossa cabeça de você falar, nossa, tem uma coisa muito errada, né? De sermos os únicos aqui a ver, a experimentar isso, a vivenciar essa maravilha que a gente tem no nosso país, essa maravilha desconhecida, num último mês. Então a gente ficou muito mexido com isso, né, da beleza da Serra da Capivara. A gente eventualmente foi para a Chapada das Mesas também, foram 3 parques nacionais dessa vez. A gente começou a pesquisar, entendeu que tinha muito pouca informação, a informação que tinha estava descentralizada e começou um sonho, nossa, alguém deveria visitar todos os parques, organizar essa informação para que a gente nas férias pudesse sair para visitar isso. E aí foi indo, alguém, quando a gente se deu conta, a gente falou, nossa, acho que esse alguém somos nós, a gente recebeu esse chamado, né, sem entender muito bem qual que era a complexidade, qual que era o tamanho mesmo, qual que era tudo o que significava, eu acho, toda essa experiência. E foram 3 anos de preparação até que a gente saiu, então, em junho de 2021. A ideia inicial era que durasse 3 anos, durou um pouquinho mais. A média que a gente ficava em cada parque foram 15 dias, foi assim que a gente chegou nessa ideia de 3 anos, que é um número, né, de dias que você consegue ter uma experiência um pouquinho mais profunda, né, em um lugar. E saímos para
desbravar um pouco e, enfim, hoje conseguimos, né? Estamos aqui de volta. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que foi isso. Foram muitas descobertas, né, naquela primeira viagem. Tá. Foi um roteiro que a gente mesmo criou. Vocês começaram com o primeiro Parque Nacional Brasileiro, né? Aí, quando a gente saiu na expedição, a gente saiu por Itatiaia, que é o primeiro parque nacional. A gente saiu num dia icônico, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, na abertura da década da restauração da ONU, também da década dos oceanos, né? Então, um dia bem auspicioso. E a gente, então, começou a sair e começou a criar um pouco desse roteiro, né? E entender a singularidade de cada um dos parques. Para voltar, né? Você perguntou qual foi o primeiro. Itatiaia é o primeiro brasileiro, é o parque mais perto da nossa casa, nós somos de São Paulo, é um parque que a gente já conhecia, mas não tão a fundo, né? Então tinha uma proximidade, ao mesmo tempo a gente não conhecia tudo e é impossível você conhecer um parque inteiro, né? Você precisa estar lá no mínimo um ano inteiro para poder ver todas as estações do ano para começar. Mas enfim, você vai tendo esses recortes. E a gente começou então a entender essas singularidades dos parques e cada vez mais chegar no parque e deixar o parque contar para a gente o que ele tinha a oferecer. As pessoas, os atrativos, enfim, o ambiente mesmo, né? Para que a gente pudesse ir tecendo um pouco dessa relação entre eles. Até aí a gente imaginava que os parques eram muito independentes de cada um dos outros, né? Então cada um com a sua personalidade, cada um vivendo separadamente, mas aos poucos a gente começou a entender a relação e a interdependência que um tem do outro também. Letícia, Denis, eu imagino que nessa jornada de vocês, vocês foram agregando muitas coisas, né? Inclusive conhecimentos que vocês nem imaginavam, história do Brasil, né? O patrimônio cultural, as grandes árvores. E a coisa deve ter começado a tomar maiores proporções, talvez proporções que vocês nem imaginavam, né? Que momento da jornada de vocês, pelos parques, vocês começaram a perceber que a coisa estava ficando realmente grande, assim, que vocês estavam gerando um impacto e outras pessoas estavam começando a querer saber mais do projeto, se engajar mais e, consequentemente, se engajar também com os parques nacionais? Que pergunta interessante. Eu acho que o tempo inteiro a gente tinha essa dúvida se a gente estava efetivamente comunicando algo às outras pessoas ou não, porque a gente saiu com uma sensação mais individual, no sentido de a gente vai fazer isso porque a gente quer, porque a gente tem esse interesse, porque a gente sente esse desejo de conhecer mais sobre o nosso país, mais sobre a nossa biodiversidade, mais sobre os nossos biomas. E ao longo da trajetória, a gente foi se dando conta que, de alguma maneira, a gente tinha uma responsabilidade diante disso, né? Primeiro porque muitas pessoas passaram a nos dizer, nossa, vocês estão realizando o meu sonho, eu tinha esse sonho. Algumas pessoas nos procuraram exatamente para dizer, olha, eu até comecei, eu conheci tal e tal e tal. E aí quando você para pensar nisso, você fala, bom, se eu estou realizando um sonho que não é só meu, né, tem uma responsabilidade nisso, então a gente precisa de fato fazer jus, né, a esse ponto. E a gente começou a entender que os parques, eles realmente estavam ali para garantir a sobrevivência de todos nós, né? Quer dizer, as unidades de conservação, dentre elas os parques nacionais, estão protegendo a vida, estão protegendo as principais nascentes, estão protegendo a nossa biodiversidade, estão de alguma maneira garantindo a sobrevivência não só dos seres que habitam aquele espaço, mas de todos nós, inclusive nas grandes cidades, e que ficava muito distante de quem estava nas grandes cidades a importância desses parques. Então a gente começou a falar sobre o significado deles e ao mesmo tempo que a gente ia entendendo a relevância e se encantando por eles, a gente ia vendo as ameaças que eles também sofriam, né? Então, a gente começou a querer falar para todo mundo quais eram os parques e qual era a importância, né? Chamar mesmo as pessoas para essa maravilha e, ao mesmo tempo, essa dificuldade. Então, acho que esse foi um ponto.
Eu acho que teve um ponto também, quando a gente começou a passar nas cidades e a gente via que era muito comum que as pessoas que moravam no entorno das cidades não conhecessem os próprios parques. Como a gente ia para morar, né, durante 15 dias em cada lugar, a gente frequentava o dia a dia, ia no supermercado, ia, sei lá, cortar o cabelo, ia no barbeiro e tal, e a gente, às vezes, chamava atenção, né, numas cidades menores, que você fala, nossa, vocês não são daqui, né, o que vocês estão fazendo aqui? E a gente falava, a gente está vindo visitar um Parque Nacional X. E as pessoas falavam, Parque Nacional? Algumas conheciam, algumas nunca tinham ouvido falar, por inúmeras razões as pessoas não visitavam. Sim. E a gente começou a se engajar nisso e falar, nossa, eu acho que tem aqui um ponto principal, porque se as pessoas que são vizinhas aos parques não conhecem os parques, né? Primeiro que elas não estão colhendo um fruto que é maravilhoso, de você morar do lado de uma área protegida. Sim. E ter esse acesso a esse ambiente que proporciona tanto, né, uma quantidade enorme de bem-estar. E ao mesmo tempo, se esses parques estão correndo riscos, essas que estão aqui no entorno são as primeiras a anotar e vão ser as primeiras a chamar a atenção para levantar a mão e falar, bom, gente, temos um problema aqui, né? Vamos todo mundo se engajar nessa causa. Então esse foi um ponto que trouxe a ideia da gente criar o projeto Parque ao Lado. Quer contar do Parque ao Lado? É isso que eu ia perguntar para vocês, né? A gente sabe, realmente, eu trabalhei 8 anos com unidade de conservação e a realidade que a gente vê é justamente essa que vocês falaram, porque é um problema, assim, muito complexo, que envolve várias frentes, né? As pessoas das comunidades locais, as pessoas das cidades, elas não têm ainda o engajamento ideal em relação aos parques e elas são agentes fundamentais para a gente ajudar a protegê-los, né? Achei fantástico, é um desdobramento do Entre Parques, né? O Parque ao Lado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, por favor, desse projeto. Legal. Teve uma vez que a gente ouviu uma frase, né? Os parques têm esse nome, Parque Nacional, não por um acaso, né? Claro que os visitantes, os turistas internacionais são muito bem-vindos, a gente quer que eles venham e que tragam os recursos, o olhar, né? Mas a gente precisa inicialmente que as pessoas que estão no entorno efetivamente se apropriem, visitem, né? E colham os seus benefícios. Então, é muito comum que as pessoas que moram no entorno não conheçam, né? Ou não visitem por uma série de razões, né? Ela ia naquela cachoeira e depois que virou parque, aí agora tem uma portaria e a portaria talvez ela fale, putz, não é para mim, né? Estão vindo turistas de fora e ela fala, putz, isso aqui é para gente de fora, não é para mim. As pessoas do entorno às vezes vão trabalhar 6 dias por semana e no 7º dia tem as tarefas domésticas para fazer e não tem um dia na semana ou férias para poder visitar. É muito comum também, principalmente na zona rural. Então a gente começou a entender um pouco disso, né? Visualizar, perguntar, né? Conversar muito com as pessoas e chegou um momento em que a gente teve acesso a um recurso de uma marca de roupa outdoor, que é a Fjällräven, é uma marca sueca. Tá. E a gente falou, o que a gente faz com isso? Porque é uma responsabilidade, né? A gente tem um recurso para ser alocado. E a gente, então, pensou nessa ideia, conversou com o Guilherme Forbeck, do Refúgio das Currucacas. Ele mora e desenvolve um trabalho belíssimo ali do lado do Parque Nacional dos Campos Gerais. A gente falou, Guilherme, será que isso que a gente percebeu, ele virou nosso amigo, né, ao longo da expedição, será que isso que a gente percebeu no Brasil inteiro é realidade para quem está fixo ou é só para a gente, né? Ele falou, não, isso aqui efetivamente acontece e tal. E a gente então combinou com ele de conversar com uma escola, de conversar com uma diretora e de avaliar a possibilidade de que as crianças que moram no entorno pudessem visitar. Então, no ano passado foi criado o projeto Parque ao Lado, em que a gente financiou a ida de 40 crianças para o Parque Nacional dos Campos Gerais. Elas foram ali nas imediações das Furnas, que tem ali nos campos rupestres, e aí tem as Furnas, onde tem uma mata atlântica ali crescendo com araucárias, uma biodiversidade belíssima, né? Mas não só isso, mas os professores
também muitos deles, a maioria deles nunca tinha ido até o parque. Olha só. Então foi uma etapa em que primeiro a gente tinha que chamar os professores, né, num grupo pequeno, conversar com eles terem essa experiência, eles se reuniram e eles fizeram uma proposta do que eles queriam trazer também do ponto de vista acadêmico, né, para dar uma sequência para os alunos, para não ser mais só uma visita, né. As crianças visitaram, tiveram uma tarde livre, uma manhã livre e depois volta para a escola, mas não tem uma transformação. Então eles se engajaram nisso, eles incorporaram cada um na sua matéria, algum tema relacionado ao Parque Nacional, e foi um sucesso. Foi um sucesso, a prefeitura também se engajou e trouxe mais visibilidade, a Universidade Estadual de Ponta Grossa também trouxe recursos que estão sendo aplicados, e a ideia é que então esse programa ele seja expandido ali para mais pessoas, bem estabelecido, e no futuro, quem sabe que a gente tem uma política pública a nível nacional em que toda criança visite o parque ao seu lado, seja o Parque Nacional, estadual ou que seja uma unidade de conservação a mais próxima, né? Nós somos paulistanos, visitamos todos os 75 parques nacionais brasileiros e a cidade de São Paulo tem parques naturais municipais, são 7, dos quais 5 são abertos para visitação e a gente não conhece. Então hoje a gente está engajado também em conhecer o nosso parque ao lado, né? Porque às vezes a gente pensa que a natureza é longe, a natureza é a Amazônia, a natureza é o Caribe, a natureza é a África. A gente é a natureza, a gente está na Mata Atlântica nesse momento, no litoral norte, a gente esquece disso. Então, se a gente se conecta pertinho, a gente já vai ter todos os benefícios, né, para a gente, os benefícios da conservação, do lado de casa e, claro, os outros lugares estão para a gente visitar quando a gente tiver mais tempo também. Legal, Denis. Quem sabe a gente não sai um novo projeto de todos os parques de São Paulo, né? Exato, sim. Bom, quando a gente fala de parque nacional, a princípio, de maneira geral, a gente está falando de floresta, de patrimônio natural. Mas eu imagino que nessa jornada vocês também foram identificando vários desafios, vários problemas e várias temáticas correlacionadas, né, a partir da viagem de vocês. Poluição luminosa, por exemplo, que é um tema que ainda é relativamente pouco falado, está relacionada a vários problemas, não só a de saúde física, problemas para a fauna, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque vocês também criaram uma outra iniciativa relacionada a isso que é o IASTRO, né? A gente é muito fã, né? Desde que a gente começou a entrar nesse mundo do astroturismo, que a gente entrou em contato, mas eu acho que é interessante, nós não somos astrônomos, a gente não tinha uma visão para a importância do astroturismo e a gente não tinha o costume, por exemplo, de olhar para o céu quando a gente estava morando em São Paulo. Mas o fato da gente sair na expedição e ter se mudado para um trailer, fez com que foi a nossa casa durante 2 anos, fez com que a gente ficasse do lado de fora, a enorme parte do tempo, né? Então, todas as noites a gente saía para fora e olhava para o céu. Inicialmente a gente procurava a lua, inicialmente a gente começou a entender que a lua cheia vai nascer junto do pôr do sol a cada 28 dias, coisas que a gente realmente não via em São Paulo, porque em São Paulo você olha para o céu e você vê claridade, né? Você não vê o céu, apesar dele estar lá, a gente não tem acesso a ele. Eu tive esses dias em São Paulo e eu nunca tinha parado para observar o céu de São Paulo. Parece dia. Parece dia. Fiquei chocada. Você vê as nuvens, né? Se estiver nublado, você vê todas as nuvens passando, que é... Assim, é uma loucura, é uma loucura. É uma doideira. E a gente, então, acompanhando o movimento, a gente começou a fazer uma série de perguntas mesmo, né? Tipo, nossa, mas será que a Lua vai nascer... Pela experiência mesmo, nossa, será que é sempre assim, né? Que a lua vai nascer no pôr do sol, a lua cheia, não sei o quê. A gente começou a acompanhar as fases da lua por
observação, por estar em contato com esse fenômeno, com esse elemento no nosso cotidiano, né? Então, assim, eu não precisava mais olhar para um aplicativo para saber que lua que a gente estava, por exemplo, eu tinha isso muito claro pela vivência. E a gente começou a ver não só a lua, mas começar a se relacionar, né, com os céus, com a beleza dos céus que a gente tinha. Às vezes até dá um tilt na cabeça, né, de olhar para um céu que não tem uma poluição luminosa, que daqui a pouco a gente já fala, e ver, por exemplo, a Via Láctea, e ver as nebulosas e falar, nossa, mas é nuvem? Não pode ser nuvem, porque o céu está aberto, porque eu estou vendo as estrelas, mas o que é isso, né? E se dá conta de que a gente tinha uma relação muito distante. E a gente começou a se perguntar, bom, mas eu sabia que o céu no Atacama, no Chile, é um céu famoso, né? As pessoas vão para lá. Será que o céu brasileiro, isso que a gente está vendo, não é incrível, né? Não é comparativamente tão incrível quanto o Atacama? E a gente então entrou em contato com o Daniel Mello, que é um astrônomo, para entender um pouco mais sobre o astroturismo, né? Uma grande referência. E junto com uma equipe multidisciplinar, né, um geógrafo, um turismólogo, o Vitor e o André, a gente conseguiu criar o IASTRO, que é um índice de potencial astroturístico dos 75 parques nacionais. O índice eu vou deixar você falar e tal, eu só vou contar uma história que eu acho que é muito interessante. O Brasil, que a gente aprendeu conversando com eles, o Brasil é um dos 3 países com o maior potencial para a gente fazer astroturismo. A gente está junto com o Canadá e com a Rússia. Porque são os países mais escuros na média que a gente tem no mundo hoje. Mas quando a gente compara com a Rússia e o Canadá, eles estão muito mais próximos do polo, então eles primeiro são muito mais frios. Você fazer astroturismo, você precisa estar de noite, é frio pra caramba. Depois que você tem uma quantidade de estrelas, ou a visibilidade da quantidade de estrelas que a gente tem é muito menor, eles nunca vão conseguir ver o centro da Via Láctea pela posição onde eles estão no globo mesmo. E durante metade do ano é dia, né? E não é noite. Então, quando a gente se deu conta disso, a gente foi entrando em contato com essa enorme riqueza e com a sorte que a gente tem no nosso país, que mais uma vez também tem uma ameaça muito grande em função da poluição luminosa que você trouxe, né? A gente estava falando do céu, mais da metade da iluminação que é desperdiçada. Um terço da iluminação que a gente usa hoje, ela é desperdiçada porque ela está indo para o céu, né? E não para o chão, e não iluminando o que precisa e causando toda a poluição luminosa. Né? Excessivamente luz branca. O LED é um caos. Está aumentando em 10% ao ano a poluição luminosa no mundo. É assustador. Mais no hemisfério norte, mais perto das grandes cidades, mas é 10% a mais de luz que a gente está emitindo para o céu. E os polinizadores, né? Os insetos, a comida, né? Que polinizam a nossa comida. Uma das maiores razões deles estarem sumindo, além dos agrotóxicos, é a poluição luminosa. É uma coisa que realmente é muito pouco falada, né? Mas quando a gente pensa, a gente brinca, né? Talvez biologicamente esteja incorreto falar isso, mas a gente brinca que um céu escuro é tipo um topo de cadeia, porque você tem todos os ciclos naturais, né? A alternância entre dia e noite mantida, estabelecida, e isso vai gerar um funcionamento propício, um funcionamento saudável para todo aquele ecossistema, porque os animais vão precisar do escuro para se reproduzir, para chamar atenção. Os próprios vagalumes, né, que estão desaparecendo, ninguém mais vê vagalume. Quando a gente era mais novo, né, criança, era muito comum. Os vagalumes, eles acendem porque essa luzinha atrai o alimento dele, atrai um inseto e aí ele vai se alimentar daquele bicho que vai ser atraído pela essa luz. Mas quando você tem um vagalume que está competindo com uma luz LED, ele não consegue mais se alimentar. Então os vagalumes estão morrendo porque eles estão morrendo de fome, né? Porque os bichos estão indo em direção ao LED e não em relação a ele. Então são uma série de desequilíbrios. As plantas em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma série de árvores ali na Faria Lima, que não desliga nunca as luzes, que não consegue
conseguem, entre aspas, entender o dia e a noite, então elas produzem muito mais flores do que o comum, porque elas estão o tempo inteiro engajadas nessa reprodução, que você pode a uma distância dizer, nossa, que lindo, vai estar mais florido. Sim. Só que as plantas, elas gastam uma energia absurda para elas produzirem a flor, que é o mecanismo de reprodução delas, e elas estão morrendo muito mais rápido, porque elas estão tendo o tempo inteiro contato com essa luz artificial. Então, assim, é realmente algo que a gente nunca tinha parado para pensar. Sim. E que quando você vê, você tem um distúrbio, e eu não vou nem falar só dos seres humanos, né? Porque, assim, a gente também não se dá conta do quanto nós temos biologicamente uma necessidade de claro e escuro também, né? Para a gente dormir, a gente precisa secretar uma série de hormônios que vão sendo ativados quando a luz vai caindo, né? Então, a melatonina, enfim, uma série de hormônios que são secretados para que a gente garanta um sono saudável, um sono restaurador, efetivamente, e que quando você tem as telas, a iluminação e toda essa poluição luminosa, a gente não consegue acessar esses estados. O sono é fundamental para que a gente possa sonhar, que é algo não só delicioso de acontecer, mas que ele tem uma situação específica em termos cerebrais mesmo, né? O sonho, ele restaura, é como se a gente estivesse dando uma atualização de software na nossa cabeça todas as noites, você lembrando ou não, se você sonha, todo mundo sonha todas as noites. E isso está sendo afetado também, né? Então a saúde humana também está sendo afetada, sem que a gente esteja falando o suficiente sobre isso, sem que a gente esteja comunicando o suficiente sobre isso. Então, acho que... Mas antes de saber tudo isso, né, porque a gente foi pesquisando e se educando com relação a esse assunto, era isso, a gente sentava para fora do trailer para jantar num lugar escuro, muitas vezes num parque ou nas imediações do parque, olhava para o céu e falava assim, cara, mas esse céu não deve ser tão bom quanto o do Atacama. Alguma coisa a gente tem de errado. Aquele complexo de vira-lata, né? Alguma coisa tem errado. Aí, de novo, a gente falou, não, peraí, alguma coisa está errado não, né? Alguma coisa não está sendo discutida aqui no Brasil, principalmente na Caatinga, né? Porque a Caatinga é muito seco e é muito escuro, né? E aí, então, a gente foi, então, pesquisar. Existem duas certificações, a gente sabe de uma, certificação internacional de céus escuros, que é o Dark Sky International. E ali, então, você vê que tem muitos lugares certificados nos Estados Unidos, na Europa, um parque estadual, que é o do Desengano, no Rio de Janeiro, certificado no Brasil, e um local de céu escuro certificado no Chile. Aí você fala, pô, mas se no Chile, que é tão incrível, as pessoas vão lá para isso, tem um. No Brasil tem um, então talvez esteja faltando recurso aqui para a gente medir mesmo, saber que aqui é bom, e lá no Chile também, né? E talvez na Europa, nos Estados Unidos não tem nada de errado, né? Mas eles têm recursos para achar todos aqueles que têm potencial. Fomos ler a fórmula, entender como é que funcionava, precisa um grupo com um astrônomo, turismólogo, a gente falou, bom, isso não dá para fazer. Mas pesquisando, a gente entendeu que tinha um local, né, um Light Pollution Map, um mapa de poluição luminosa, que é disponível com uma fórmula aberta, e você consegue ver para cada local do mundo qual que é o nível de poluição luminosa. Pegamos, então, uma planilha, cada parque nacional, que a gente tinha alguns plotados ou a gente ia plotando junto, e foi vendo assim, né, quais que são muito bons ou muito ruins em termos de poluição luminosa. E, beleza, isso não é suficiente, talvez a gente precise de um clima seco também, né, porque se você tiver muita nebulosidade, por mais que você tenha um céu muito escuro, você não tem acesso ao céu. Essa informação também ela é pública para os parques nacionais, ela é dada pelo ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente. Cruzamos a informação e criamos um índice de potencial astroturístico com essas duas. E eu que sou de empurrar maluco, né? A Letícia de segurar, mas eu sou de empurrar as coisas. Falei, Lê, criamos aqui um índice, vamos divulgar. Ela falou, quem somos nós para falar qualquer coisa? Vamos procurar um astrônomo. Aí que a gente procurou o Daniel Mello, que ele é coordenador do projeto Astroturismo nos Parques Brasileiros. E fomos apresentar isso, né? Ele falou, gente, tem umas correções a fazer aqui, uns ajustes, né?
Mas vocês criaram um negócio inédito mundialmente. A gente precisa escrever um artigo. A gente não é um artigo, a gente, né? Enfim. E aí, então, a gente se juntou com ele, com um turismólogo, um geógrafo, né? A gente criou o IASTRO, que consolida a informação, então, de quão escuro é o céu, a climatologia e a infraestrutura turística. E aí, então, hoje nós temos o IASTRO, que classifica em 5 categorias: excelente, ótimo, muito bom, bom e baixo. Potencial astroturístico dos parques nacionais. Não só isso, mas é uma fórmula aberta. Tá. Quem quiser e puder pode replicar para qualquer local, né, que seja, especialmente unidades de conservação, então parques estaduais, RPPNs, aonde for, né? E hoje a gente consegue ver pelo IASTRO que 55 dos 75 parques nacionais brasileiros têm um potencial astroturístico melhor que o desengano que já é certificado. Isso não é certeza absoluta, mas é um grande indício que, se a gente tiver recursos aplicados, né, em certificar efetivamente, a gente teria no mínimo 55 dos 75 parques nacionais sendo reconhecidos, né? Mas também a gente não tem que ter esse complexo de vira-lata. Talvez essa seja uma certificação inicial brasileira, né, que foi criada aqui no Brasil e que ela não só pode, mas ela deve ser reaplicada, né, ou expandida para o mundo todo, para a gente ter esse potencial, e que a ideia é que seja um pontapé mesmo no astroturismo, que, como a Letícia falou, é um topo de cadeia, né? Se você protege o céu, e você mesmo falou, você protege uma série de espécies, os morcegos, os vagalumes, enfim, as tartarugas, a nossa saúde, exatamente para que a gente possa visitar. Um visitante que faz astroturismo, ele traz 4 vezes mais renda para o lugar onde ele vai. Em geral, ele vai para lugares que não estão nos grandes centros, então você também tem uma difusão da ciência, né, de uma forma lúdica, de uma forma junto com o turismo, em locais onde a ciência geralmente não chega tão fácil, né? Então você tem uma grande, enorme potencial, hoje apontado como um dos grandes potenciais no mundo do turismo. O Brasil também, uma tendência do Ministério do Turismo, pelo 2º ano consecutivo, já está sendo reconhecido como uma tendência. E é isso, que a gente quer mesmo que as pessoas se apropriem disso, usem, e que a gente proteja os céus escuros, principalmente nas unidades de conservação. Sim, vocês falaram sobre saúde, eu fiquei pensando, eu vi um documentário, eu nunca tinha me atentado a esse tema, mas eu vi um documentário há muitos anos atrás na TV Escola, não vou lembrar o nome dele, não sei se vocês já viram, é alguma coisa de sob a luz que nos ilumina. E ele mostra em vários aspectos ambientais, de saúde, na arquitetura urbana, no urbanismo das cidades, né? Algumas cidades na Europa já estão pensando, né, refazendo sua arquitetura com luz indireta, enfim. E ele associa até a câncer de mama. Há estudos que indicam o excesso de poluição luminosa de LED, luz branca, a câncer de mama nas mulheres. E antigamente a gente tinha uma conexão enorme com o céu, né? Ele nos guiava nas navegações, né? Enfim. E hoje tudo é OVNI, porque a gente não entende o céu, né? É verdade. Vocês criaram o IASTRO, eu queria saber como é que foi o diálogo, ou se ele foi feito, se não foi feito, com os gestores públicos. Na visão de vocês, o que a gente precisa para dar mais encaminhamento em relação à poluição luminosa, à proteção do céu, enfim, e todos esses problemas relacionados na gestão pública e também sob a ótica dos parques naturais. Vocês tiveram já esse diálogo? Como é que está isso? Sim, tivemos. No ano passado, a gente lançou o IASTRO no Congresso da Rede Brasileira de Trilhas. Ali esse tema chamou atenção e a gente apresentou também para o ICMBio. Então a gente tem uma conversa bastante próxima com relação a esse tema com o ICMBio. Eu acho que o que falta hoje são 2 coisas. Uma é a gente melhorar um pouco a infraestrutura turística para a noite, né? Que seja mirantes, locais próprios, camping, né? Para que você possa fazer o astroturismo
dentro ou pertinho, né, que o camping esteja pertinho ali, né, junto com a iniciativa privada também, pertinho da unidade para que você possa acessar à noite e ter um conforto também para dormir. Esse é um lado. E o outro lado é onde a gente já tem essa infraestrutura, que a gente possa capacitar as pessoas, né, tanto os condutores quanto os próprios gestores, e que a gente possa ter um mapa do Brasil, né? Então, aqui a gente tem o potencial astroturístico e aqui a gente tem a infraestrutura desta forma suficiente ou insuficiente, né, para você usar ou para você melhorar. Recentemente, o Instituto Entre Parques, né, que a gente criou, concedeu uma bolsa de capacitação a astroturismo. É um curso que está acontecendo neste momento. Nós tivemos 101 inscritos, 102, desculpa, dos quais 91 são condutores de parques nacionais. 35 parques nacionais foram representados nesse edital, nessa bolsa. Nós tivemos 2 bolsas, uma pelo Instituto Entre Parques, outra pelo pessoal mesmo do curso, da Night Sky. Mas isso mostra, né, o quanto que esse tema ainda não está desenvolvido, e é um potencial, como a gente sempre fala, astronômico, né, usando os trocadilhos, é um potencial astronômico, porque é isso, se você tem infraestrutura, é você parar, sentar e olhar para o céu, com uma pessoa que vai também te ajudar a interpretar o céu, em que momento que a Via Láctea, o centro da Via Láctea passa no céu, aqui no Hemisfério Sul e no Brasil. Sim. A gente tem esse potencial incrível, porque entre março e setembro, mais ou menos, que a gente tem o centro da Via Láctea passando aqui, então a gente está num local privilegiado. Conhecer um pouco disso, usar os aplicativos, a gente tem o Stellarium, né, em que você consegue achar as estrelas, você consegue ver até a estação espacial internacional passando, entender um pouco quando você para olhar para o céu, quantos satélites estão passando, o que é OVNI, o que é satélite, né, o que a gente conhece, o que a gente não conhece. Então, é isso, Julie. No final, é um potencial imenso. O pessoal do ICMBio está bem afim. O pessoal do Ministério do Turismo também está bem afim. A gente tem cada vez mais somar força e que o IASTRO tenha sido um pontapé para um negócio gigantesco. Eu acho que, como exemplo, a gente pode dar a Serra do Teixeira, ali em Maturéia, que é o parque nacional mais recente que a gente tem no Brasil. Ele foi criado em 2023, fica na Paraíba, no interior. E é um lugar onde o astroturismo já acontecia, e é um município onde eles estavam vendo o desenvolvimento da poluição luminosa chegando cada vez mais perto mesmo. Então o pessoal, quando tinha as atividades de astroturismo, precisava conversar com toda a vizinhança para pedir para todo mundo apagar a luz para poder fazer a observação de astros. A Dalvanete, né? Ela fazia esse trabalho, e com a chegada do parque, com o IASTRO, eles conseguiram mobilizar a comunidade, se articular, e foi criada a primeira lei de proteção a céus escuros municipal ali em Maturéia. Então, além disso, eles já estão articulados com o Poder Executivo para que todas as luzes sejam mudadas mesmo, né? Tirar o LED para colocar, exatamente, postes para mudar a iluminação, para que ela não prejudique o astroturismo. A gente tem uma coisa muito incrível, né? Que é assim, puxa, a gente tem uma série de desafios quando a gente está falando de conservação, né? A gente está falando de desmatamento, o reflorestamento, ele é lento, ele é custoso, tem que ser feito, né? O mais urgentemente possível, mas ele tem um tempo para acontecer. A questão da poluição luminosa é muito simples, porque realmente assim, é apagar a luz, né? Transformar a iluminação. Tá fácil, então, assim, relativamente é uma coisa que você é capaz de transformar e de revalidar, né? Assim, de transformar completamente mesmo do dia para a noite. Então, é uma coisa muito poderosa. Mas eu só queria falar também do que você estava falando sobre a importância, né, desse curso do documentário que você viu. A gente não conhece, né, esse documentário, e da importância mesmo para a saúde das pessoas e de todas as reverberações que a gente não consegue ainda se atentar, que a gente não consegue se dar conta, né, em termos de... qual que é a palavra? Em termos de
as crianças que estão o tempo inteiro diante das telas, as crianças que estão o tempo inteiro Sim. muito expostas a essa iluminação e que a gente não tem hoje o tempo necessário de pesquisa para saber todos os impactos que estão sendo gerados. Achei incrível essa correlação com o câncer de mama. Depois vou procurar. Sim, eu vou descobrir e passar para vocês. Obrigado. Ótimo. Porque é esse ponto, né? O quanto que a gente está sendo... o quanto a gente está suscetível a uma série de situações que estão absolutamente... são maléficas, né, para todos nós, sem saber. E aí você junta com a questão da poluição luminosa e a questão da iluminação quase com segurança hoje, né? Assim, tem que estar iluminado porque aí é seguro, não sei o que, nananã. E tem ali todo um risco que está vindo pela porta de trás, né? Exato. Que a gente não está atentando. Então, acho que é um ponto mesmo que deixa a gente muito alerta e muito apaixonado quando a gente entrou em contato e começa a falar assim, porque os céus, né, são aquilo que conecta a gente com a ancestralidade mesmo. Foi o que você falou lá atrás, a gente olhava para os céus e a gente lembrava de toda a nossa conexão com quem veio antes, né, que estava ali vendo a mesma coisa que a gente. Então é algo de um potencial simbólico também incrível e a gente está precisando dessa conexão, né? Gente, para finalizar, queria saber um pouco dos sonhos de vocês, dos projetos, o que está rolando, projetos futuros. Vocês podem compartilhar alguma coisa com a gente. Quer começar? Bom, a gente criou uma ONG, Instituto Entre Parques. O objetivo dessa ONG é fomentar a visita aos parques naturais, né? Começando pelos nacionais, que é onde a gente tem o maior conhecimento, mas aos parques naturais, de uma forma ordenada, então que a gente consiga divulgar, atrair pessoas e levar também essas pessoas do entorno, né? Trazer mais informações, né? O outro é que a gente consiga trazer equipamentos de interpretação ambiental, né? E aí para trocar isso em miúdos, né? Uma vez que você vai a um determinado lugar, às vezes você está num lugar maravilhoso, mas você acaba saindo de lá sem a educação ambiental, porque você vai curtir e não tem nada de errado nisso, né? Mas existe uma oportunidade quando você está no ambiente natural de você interpretar aquilo, saber por que aquilo é importante, por que aquela cachoeira está correndo, que é boa para você entrar nela, mas aquilo é água pura. Ela está sendo protegida lá em cima e ela está chegando em algum lugar ali embaixo, que é o que a gente precisa. A conservação ela é feita principalmente por isso, né? Por esse motivo. Então isso que seja feito através de placas, sinalizações, como a gente já fez em alguns lugares, centro de visitante, capacitação de condutores, para que a qualidade da visitação seja cada vez maior. Em paralelo a isso, eu sou economista, a Letícia é psicóloga, e existe uma série de estudos também para serem trazidos e análises, né, do ponto de vista econômico, de qual que é o impacto que a gente tem de um parque, de uma unidade de conservação na economia, o quanto que isso gera de PIB, gera de imposto, porque a gente precisa, para tomadores de decisão, também ter esses dados bons, parrudos, né, fortes, para que eles não sejam questionados e amanhã alguém não venha falar, vamos desmontar todo esse sistema, né, que a gente tem, porque a gente vai dar um outro uso para essa terra, e a gente poder mostrar o valor que às vezes ele não é diretamente calculado, mas existem formas de fazer isso. E também do ponto de vista do bem-estar e da saúde mental, que a gente também tem, que eu acho que você pode falar um pouquinho mais. Sim. Eu tenho um desejo muito grande de construir pontes entre a psicologia e a conservação, né? Eu acho que ao longo dessa nossa trajetória é impossível a gente não levar a nossa bagagem, né, profissional mesmo, e eu percebi 2 pontos cruciais, né, que eu diria, dentro da psicologia e como ela poderia atuar dentro da área da conservação e vice-versa, né? O primeiro é a questão do bem-estar mesmo, a quantidade de estudos que comprovam que as pessoas, quando elas estão no ambiente natural, elas diminuem o estresse, o sistema imunológico se fortalece, você consegue realmente ter o desenvolvimento de células que combatem
que combatem doenças como, por exemplo, o câncer. Então você tem, né, o banho de floresta, que foi originado lá no Japão, uma série de estudos que já comprovam isso. Então acho que é importantíssimo que a gente una isso e que proporcione para a população, de uma maneira geral, o acesso a esse grande remédio que é o mundo natural, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo e a gente é o país com a maior biodiversidade do mundo, então a gente tem o remédio para a nossa principal doença, a gente precisa só contar para as pessoas e fazer com que as pessoas acessem essas áreas. E eu acho que tem um outro ponto muito importante que me chamou muito a atenção, que é a saúde mental das pessoas que trabalham diretamente com conservação, né? Então, assim, são pessoas que eu desconhecia, pessoas que estão numa situação muito difícil, muito precária às vezes, muito vulnerável, muito violenta, e que muitas vezes essas pessoas não se atentam para a necessidade de cuidar da própria saúde, Sim. de cuidar do próprio processo. Então eu acredito, como classe, né, psicologia, que a gente precisa se unir, que a gente precisa oferecer espaços de escuta e de cuidado para as pessoas que estão ali na linha de frente. No front, né? Exatamente, no front, garantindo que todos os outros seres e todos os outros elementos, né, estejam conservados para que a sobrevivência de todos nós seja possível. Então, Como é que o pessoal encontra vocês? Quais são as redes sociais de vocês? Vocês têm canal no YouTube? a gente tem... O bom é que é tudo a mesma coisa entre Parques BR. A gente tem, então, um site onde as pessoas podem entrar, www.entreparquesbr.com.br, onde a gente tem um descritivo de cada parque, onde as pessoas podem fazer buscas para entender, nossa, qual parque nacional que fica em determinado estado, em determinado bioma, que tem cachoeira, que tem cultura rupestre, que fica perto de aeroporto. Dá para fazer a sua busca ali, tem os filtros. A gente tem um canal no YouTube também que está um pouco desatualizado, não tem todos os parques nacionais, a gente não teve perna para fazer tudo isso, mas dá para se aprofundar também. Tem o Instagram também, que é Entre Parques BR, onde você tem o acompanhamento do que está acontecendo mais em tempo real, né? Por exemplo, aqui onde estamos, no Abeta. E tem a nossa newsletter, que dá para se inscrever também pelo nosso site. A gente manda, em média, uma vez a cada 2 meses, por aí, né? Legal. Uma newsletter contando um pouco. E mandem notícias, se o que quiser saber. A gente realmente se esforça para responder todo mundo, para incentivar as pessoas, para elas irem para as unidades. Se precisar de alguma dica, enfim, de alguma informação, escreve para a gente que a gente responde. Gente, adorei. Podia ficar aqui conversando com vocês umas 2 horas. Sim. Tem muito assunto, né? Para Sim. conversar. Bom, para finalizar, quero dizer que foi uma honra estar com vocês aqui. Amei, fiquei mais fã do trabalho de vocês. Desejo sucesso. Parabéns pelo legado que vocês estão deixando, por despertar e engajar as pessoas para a existência dos parques nacionais brasileiros. E eu quero finalizar com uma frase que eu acho que tem tudo a ver com a gente aqui. É uma frase do Carl Sagan: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer dividir com vocês esse planeta e essa época. Uau, Ai, que lindo! Obrigado. Pela entrevista. Obrigada, Julie. Que linda! Obrigado mesmo, super Uau. prazer. Bom, finalizamos mais um episódio do AB Talks e eu convido vocês a acompanharem os próximos episódios com muita informação, conteúdo técnico e várias reflexões. Até o próximo episódio. Obrigada!